Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos para a nossa quarta aula. Vamos entrar em sistema nervoso autônomo e vamos falar da transmissão colinérgica e adrenérgica. Essa aula provavelmente vai ser dividida em duas, certo? Vamos fazer uma breve revisão da fisiologia, de como funciona a transmissão no sistema nervoso autônomo e depois nós entramos nos fármacos que agem na transmissão colinérgica e na transmissão adrenérgica, ok? Então aqui uma pequena revisão da fisiologia. A gente lembrar que o sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central. Nesse sistema nervoso periférico nós temos uma divisão eferente, uma divisão aferente, e nessa divisão eferente nós temos o sistema nervoso autônomo e também nós temos o sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático, né? Então nós temos essas duas divisões. O sistema nervoso autônomo é o sistema com transmissão colinérgica e com transmissão adrenérgica. Então a gente tem que lembrar que existe uma diferença nos neurotransmissores que fazem essa transmissão. Então, o sistema nervoso adrenérgico, né, o que acontece? Nós temos um neurônio, né, esse neurônio vai liberar um neurotransmissor que nós chamamos de acetilcolina. Então, a acetilcolina ela é liberada no primeiro neurônio, né, o que nós chamamos de neurônio pré-ganglionar ou pré-sináptico. Então, a gente tem a liberação pré-sináptico, não, desculpa, pré-ganglionar mesmo. Nós temos a liberação da acetilcolina. A acetilcolina vai interagir com seus receptores num segundo neurônio e vai ter a liberação de adrenalina. A adrenalina, então, interage com o seu receptor no órgão efetor. No sistema nervoso simpático, então, funciona com a liberação de acetilcolina no neurônio pré-ganglionar e liberação de noradrenalina no neurônio pós-ganglionar. No sistema parasimpático, nós temos a liberação de acetilcolina no neurônio pré-ganglionar e liberação de acetilcolina de novo no neurônio pós-ganglionar. Então, a diferença é que para o sistema nervoso parasimpático, o único neurotransmissor que é liberado tanto pré-ganglionar como pós-ganglionar é a acetilcolina. No sistema nervoso simpático, nós temos a acetilcolina sendo liberada no neurotransmissor pré-sináptico e depois nós temos noradrenalina ou adrenalina sendo liberado, né, no neurônio pós-sináptico. No sistema nervoso somático, o que acontece? A gente não tem gânglios, a gente tem um único neurônio e nós temos a liberação de acetilcolina direto para interagir nos receptores. O sistema nervoso somático, ele é responsável pelos nossos movimentos do músculo esquelético, certo? Então, é responsável pela movimentação, pela ação do músculo esquelético. Então, quando a gente fala desses neurônios, a gente também tem que lembrar que nas fibras neuronais parasimpáticas, né, então, o estímulo, né, sai da medula, esse estímulo passa por um neurônio pré-ganglionar, que é um gânglio, né, então, aqui é um gânglio. Nós temos um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar. Então, esse gânglio aqui vai receber a acetilcolina, que vai ser liberada no primeiro neurônio, e no segundo a gente tem a liberação de acetilcolina novamente, interagindo com o órgão efetor. No sistema nervoso simpático, nós temos um gânglio também pré-ganglionar, liberando a acetilcolina. Essa acetilcolina interage com o seu receptor, que a gente já vai conversar qual é esse receptor, e nós temos esse estímulo passando no neurônio pós-ganglionar, e aí
esse estímulo chegando até o órgão efetor, certo? Sistema nervoso somático, músculo esquelético, só temos a acetilcolina, né, sendo liberada diretamente no músculo esquelético, ok? Então, o que é a acetilcolina? A acetilcolina é um hormônio, ele é um neurotransmissor produzido pelo sistema nervoso, né, central e periférico. É uma molécula simples produzida no citoplasma, nas terminações nervosas, sendo derivada da colina, a qual surge da reação com a acetil-CoA na presença da enzima colina acetiltransferase. Então, o que é a acetilcolina? Nada mais do que um hormônio, um neurotransmissor que é liberado pelo sistema nervoso central e periférico. Então, ela é formada pela união da acetil-CoA com a colina. E para que isso aconteça, a gente precisa de uma enzima que se chama acetiltransferase. Então, a acetilcolina foi descoberta, né, foi o primeiro neurotransmissor a ser descoberto em 1914 por Daly, né, e através de impulsos impulsos químicos, né, ele fazia estudos com impulsos químicos e descobriu a acetilcolina. Então, a acetilcolina, como a gente já tinha falado, ela é formada da ação da união da acetil-CoA com a colina, através de uma enzima, nós chamamos de acetiltransferase. Essa acetiltransferase, ela vai ser, vai catalisar a reação para a formação da acetilcolina. Então, como essas drogas podem agir? Então, a gente imagina aqui, nós temos um neurônio, como é que o neurotransmissor vai ser produzido dentro desse neurônio, né? Então, ele é sintetizado, a acetil-CoA com a colina, com a ação da acetiltransferase, eu tenho a formação da acetilcolina. Uma vez que ela é produzida, o que acontece? Ela vai ser armazenada dentro de vesículas. Então, elas ficam armazenadas, essas moléculas de acetilcolina ficam armazenadas dentro de vesículas. Uma vez armazenado dentro de vesícula, quando passa um impulso nervoso que tem um estímulo, que estímulo é esse, professora? Geralmente é a entrada de cálcio. A entrada de cálcio faz com que você tenha uma contração dessas vesículas e uma exocitose. Então, você vai liberar a sua acetilcolina para a fenda sináptica, né? Nessa fenda sináptica, a acetilcolina agora está livre para interagir com seus receptores. Aqui nessa fenda também, né, ela vai sofrer a ação de uma enzima, da acetilcolinesterase. Então, a acetilcolinesterase, ela vai degradar a acetilcolina que não conseguiu interagir com os receptores. Então, uma vez ela liberada aqui na fenda sináptica, ela interage com seus receptores. Caso sobre a acetilcolinesterase aqui nessa fenda, a acetilcolina nessa fenda, ela vai sofrer a ação da acetilcolinesterase e vai se degradar em colina mais acetato. A colina, ela é reaproveitada pelo nosso neurônio, então ela é transportada de novo para dentro do neurônio para continuar a síntese da acetilcolina, ok? Então, a gente tem aqui as vesículas sinápticas, né? Ela foi produzida, foi sintetizada a acetil-CoA masculina, através da ação da acetiltransferase até a formação da acetilcolina. A acetilcolina agora está armazenada dentro das vesículas. Armazenou dentro das vesículas, eu preciso de um estímulo para a liberação dessa acetilcolina dentro da vesícula. Esse estímulo é traduzido pelo nosso neurônio como um impulso nervoso, né? Então, o impulso nervoso vem passando, o potencial de ação, né, vai estimular, vai abrir canal de cálcio, cálcio vai entrar no neurônio. Entrando no neurônio, o cálcio é excitatório, ele ajuda a migração dessas vesículas para a fenda, né, para a membrana próxima à fenda, e ocorre a exocitose da acetilcolina. A acetilcolina agora está liberada na fenda sináptica, né, tem a exocitose. A acetilcolinesterase, como a gente falou, vai estar ali fora, né, na fenda sináptica,
E toda a acetilcolina que não foi utilizada, que não interagiu com os receptores, vai ser degradada pela acetilcolinesterase. E a gente tem um reaproveitamento da colina, que volta para dentro do neurônio para se unir com a acetil-CoA e formar mais acetilcolina, que vai ser armazenada novamente em vesículas, ok? Então, mais uma vez, para vocês não esquecerem, passo a passo. Eu tenho aqui a união da colina com a acetil-CoA através de uma enzima da acetiltransferase, havendo a síntese da acetilcolina, nosso neurotransmissor. Essa acetilcolina agora vai ser armazenada dentro de vesículas, armazenou na vesícula, para que essa vesícula sofra exocitose, para que esses neurotransmissores saiam dessa vesícula, eu preciso de um estímulo. Então, que estímulo é esse? O estímulo vai ser a passagem do potencial de ação. A passagem do potencial de ação faz com que abram os canais de cálcio. Abrindo os canais de cálcio, eu tenho entrada de cálcio para o neurônio. A entrada de cálcio no neurônio vai fazer com que eu tenha uma exocitose. Liberei a acetilcolina. A acetilcolina na fenda interage com os seus receptores. Ao interagir com os seus receptores, ela vai causar algum estímulo, né? Então, o que sobra de acetilcolina aqui vai ser degradado pela acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é uma enzima de degradação de acetilcolina que está na fenda sináptica, ou seja, ela não está dentro dos neurônios, ela está na fenda sináptica. Então, ela degrada, a colina é reaproveitada, né, e ela volta para o neurônio, ok? Então, quais são os tipos de receptores da acetilcolina? Falei com vocês quando elas são liberadas, né? Quando ela é liberada na fenda sináptica, ela vai então sofrer um processo de afinidade com o receptor, vai interagir com o receptor, e a gente tem um processo de degradação também. Então, nós temos dois tipos de receptores para acetilcolina. Nós temos receptores muscarínicos e os receptores nicotínicos. Então, a gente estudou já que os receptores nicotínicos, eu dei o exemplo lá na aula de receptores, que nós temos um exemplo de receptores de canais iônicos e ionotrópicos, né, que eram receptores nicotínicos. Então, receptores de canais iônicos, a gente viu que eles podem ser do tipo de ligante direto, eles podem ser estimulados pela proteína G, ou eles ainda podem ser ligantes diretos estimulados pela proteína G, ou ativação indireta, né? Então, nós temos aí três tipos de canais iônicos: aqueles que têm ação enzimática, né, ativação indireta, os que têm uma ligação direta do agonista, e nós temos ainda aqueles que precisam da ativação de uma proteína G. Então, quando os receptores nicotínicos são chamados de ionotrópicos, né, são canais iônicos que atuam nas sinapses neurais e neuromusculares. Os receptores muscarínicos, por sua vez, são receptores metabotrópicos. O que são metabotrópicos, professores? Eles são aqueles que são ligados a uma proteína G, mas ligados a uma proteína G, não atuando diretamente em canal iônico, ok? Ligados a uma proteína G para ativar algum daqueles segundos mensageiros que a gente viu. Então, eles atuam também nessas sinapses neurais. Então, a gente vai ver aqui que os receptores nicotínicos, eles são ionotrópicos, são canais iônicos, eles têm dois tipos, M e N, né? Então, eu tenho receptores nicotínicos M e receptores nicotínicos N. M, porque ele vai estar no músculo, e N, porque ele é neural, certo? Então, eles quando ativados, quando a acetilcolina, né, precisa de duas moléculas de acetilcolina, se ligam ao receptor, ele consegue abrir canais de potássio, por exemplo, certo? Então, os receptores muscarínicos são aqueles que são metabotrópicos, acoplados à proteína G, e eles são classificados como M1, M2, M3, M4 e M5, ok? Então, aqui, a transmissão colinérgica, a fenda parasimpática, né? Então, eu tenho aqui o estímulo, né, saindo, a liberação no neurônio pré-sináptico, pré-ganglionar, de acetilcolina, onde essa acetilcolina vai interagir com um
receptor esse do tipo nicotínico, certo? Então, esse receptor aqui na fenda, no neurônio pós-ganglionar, né? Ele é um receptor nicotínico e a acetilcolina depois vai ser liberada do neurônio pós-ganglionar, né? Então, ela vai ser liberada do neurônio pós-ganglionar para interagir com o órgão efetor, e aí eu tenho o receptor muscarínico. Então, canal iônico, ação rápida, passagem de potencial de ação, aqui uma ação um pouco menos rápida, não podemos nem dizer mais lenta, menos rápida do que a ação do canal iônico. Então, eu tenho um receptor muscarínico metabotrópico acoplado à proteína G. Os dois agindo com acetilcolina. Nós estamos falando de parasimpático. Parasimpático, eu só tenho liberação de acetilcolina. No músculo esquelético, eu tenho o receptor nicotino muscular, né? Então, do receptor do músculo esquelético. Então, eu tenho um único neurônio que vai receber um estímulo e vai liberar acetilcolina direto no músculo. Então, aqui é a única exceção onde eu não tenho acetilcolina interagindo no órgão efetor em um receptor muscarínico. Ela vai interagir no receptor nicotínico muscular esquelético, no NM. Né? No sistema somático, nós não temos gânglio. Né? Nós já vimos isso, nós não temos gânglio. Então, libera o neurotransmissor, que é a acetilcolina, que age diretamente no músculo. Ok? Então, aqui, as ações muscarínicas da acetilcolina, né, elas estão nas terminações nervosas pós-ganglionares do sistema parasimpático, e as nicotínicas estão nas terminações pré-ganglionares, né, do sistema simpático e parasimpático. Então, eu sempre vou ter receptor nicotínico do tipo NN, aqui no gânglio, né? Nessas terminações do pós-ganglionar, do pré-ganglionar e do pós-ganglionar. Nessa terminação ganglionar, eu vou ter o receptor nicotínico do tipo neural, ok? Agindo com acetilcolina, tanto no parasimpático como no simpático. Ok? Então, a gente vai ter receptor muscarínico interagindo aqui no órgão, no receptor, no sistema parasimpático. Então, aqui os receptores nicotínicos, eles são estruturas pentaméricas, ou seja, formadas por 5 subunidades. Essas subunidades nós temos nós temos várias conformações dessas subunidades, mas as que mais se repetem, né, as mais comuns, são essas formadas por 2 subunidades alfa. Né? Então, eles são canais iônicos operados por ligantes, eles precisam que algo se ligue nele, né? Ou voltagem independente, como a gente já viu. Né? Como eu estou falando de neurotransmissor, eu estou falando de um agonista endógeno, eu preciso que eles se liguem em algum local para que a gente tenha, então, a atividade desse receptor, né? Para que eu tenha um efeito, uma eficácia desse receptor. Então, eles são estruturas pentaméricas formadas por 5 subunidades, a mais comum é essa que tem 2 subunidades alfa, e quando nós temos a acetilcolina interagindo nesse receptor nicotínico, eu preciso de 2 unidades de acetilcolina se ligando à subunidade alfa, as 2 subunidades alfa do receptor, eu tenho abertura de canais iônicos, né? Então, eu tenho alteração desses canais iônicos. Então, eles podem ser voltagem independente, como a gente falou, né? Mas essa voltagem vai depender do potencial de ação que passa. Esse potencial de ação vai abrir esses canais iônicos, né? Alteração, uma despolarização abre os canais. E ainda tem aqueles tipos metabotrópicos, né? Que a gente viu. Então, eles são de 2 tipos, mais uma vez, nicotínicos muscular esquelético, que é o sistema nervoso somático, e nicotínico neural, que vai estar tanto no simpático como no parasimpático, porque ele está onde? No gânglio, certo? Então, eu tenho a acetilcolina sendo liberada, o estímulo do neurônio pré-ganglionar, libera a acetilcolina aqui na fenda, ela interage em receptores nicotínicos do tipo N, e aí eu tenho a passagem do estímulo, né? A passagem do potencial de ação para a liberação
ou de noradrenalina ou de acetilcolina de novo. Né? Então, a acetilcolina de novo no receptor parasimpático, eu vou ter então um receptor muscarínico no órgão. Esse receptor muscarínico é um receptor metabotrópico, ele vai depender da ativação de uma proteína G e de um segundo mensageiro, ok? Então, aqui, mais uma vez, receptor nicotínico, né, abrindo canais iônicos, canais de sódio, por exemplo. Então, onde é que nós vamos ter os receptores nicotínicos, né? Então, temos receptores musculares que vão estar na junção neuromuscular, tendo respostas excitatórias, com aumento da permeabilidade de sódio, de potássio. Nós temos a ação da acetilcolina e de alguns agonistas, como carbacol, succinetônio, que são as moléculas que fazem a mesma ação da acetilcolina nesses receptores, né, musculares. E nós temos alguns antagonistas, como a tobucurarina, o pancurônio, o atracúrio, o vencurônio, que tem ação antagonista. Se ele tem ação antagonista, o que ele faz? Ele se liga ao receptor nicotínico e impede que o agonista se ligue, certo? Ele não tem efeito contrário. Nos receptores ganglionares, né, ou seja, pós-sináptico, nós temos efeitos excitatórios também com aumento de permeabilidade de sódio e de potássio. Eu tenho acetilcolina, carbacol, nicotina agindo nesses receptores ganglionares, e eu tenho como antagonistas mecamilamida, trimetafana e hexametona, agem como antagonista. No sistema nervoso central, nós temos várias ações pré- e pós-sinápticas cerebrais, com excitação, por exemplo, aumentando a permeabilidade de sódio e potássio, aumentando a liberação de cálcio no neurônio. E a gente tem também agonistas acetilcolina, nós temos a nicotina e a citosina são agonistas, e a gente tem como antagonistas mecamilamina, metilaconitina, ok? São alguns exemplos, a gente vai falar mais desses agonistas e antagonistas. Então aqui, os receptores do tipo nicotínico muscular vão estar na placa motora, músculo esquelético, sistema nervoso somático, abertura e, né, alteração do canal de sódio. Receptor nicotínico do tipo neural vão estar no neurônio pós-ganglionar, certo? Então, eles vão interagir com a acetilcolina, que é liberada do neurônio pré-ganglionar, e geralmente eles agem nos canais de sódio também, ok? Abrindo canais de sódio, para quê? Para continuar a passagem do potencial de ação, ok? Dos tipos muscarínicos, a gente vai falar mais à frente, mas só lembrando que eles são classificados de 1 a 5, né? O 4 e o 5 eles estão mais no sistema nervoso central, o 3 ele vai estar em glândulas, músculo liso e endotélio, o 2 coração, neurônio e músculo liso também, e o 1 vai estar tanto no sistema nervoso central como em algum gânglio. Então, lembrem das proteínas G, GQ, que ativa IP3-idade, GI, que é inibitória, diminui a AMP cíclico. Então, eu tenho GI no muscarínico 2 e no muscarínico 4, então a gente já pode deduzir que o muscarínico 2 e 4, quando ocorre a interação do neurotransmissor nele, né, da acetilcolina nele, nós vamos ter uma ação negativa, uma ação inibitória, né, então diminui a AMP cíclico. E nos receptores M1, M3 e M5 nós temos GQ, temos estimulação de IP3-idade, aumenta cálcio, aumenta a fosforilação de proteína quinase C. Então aqui a gente tem a transmissão colinérgica, é só um efeito da acetilcolina na pressão arterial. Então aqui é um experimento onde se usa a medida da pressão arterial e a ação de acetilcolina e de antagonistas dessa acetilcolina. Então, por exemplo, aqui o efeito muscarínico, a gente sabe que o efeito muscarínico é quando a acetilcolina interage lá no órgão-alvo. Se eu estou falando de pressão arterial, a gente está falando de vasos, né? Então, vasodilatação. Então, eu tenho aqui uma pressão arterial considerada alta, 14, né, 140. Então, quando administra pequenas doses de acetilcolina, por exemplo, 2 microgramas, esse trabalho
foi feito em animais, né? 2 microgramas, pequenas doses, ocorre uma redução da pressão arterial. Ocorre uma redução da pressão arterial, né? Então, dei pequenas doses de acetilcolina, reduziu a pressão arterial. Então, eu tenho aí um efeito muscarínico no órgão efetor, no vaso, de vasodilatação e diminuição da frequência cardíaca, né? Quando a gente dá uma dose maior ainda de acetilcolina, de 50 microgramas, a queda dessa pressão é ainda maior, certo? E ela vai se recuperando aos poucos. Isso é um efeito muscarínico, então é um efeito no órgão, no endotélio, né, do vaso sanguíneo, onde eu tenho vasodilatação arteriolar com diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial. E a gente tem, quando eu dou a atropina ela é um antagonista da acetilcolina, então ela bloqueia a ação da acetilcolina. Se a ação da acetilcolina aqui é diminuir o efeito da pressão arterial, baixar a pressão arterial, então quando a gente administra a atropina ocupa os receptores, né? E a gente não tem mais, mesmo dando a mesma dose de acetilcolina, eu não consigo mais reduzir essa pressão. Quando eu dou uma dose ainda maior de acetilcolina, o que acontece? Né? Então, a gente sabe que a acetilcolina ela age tanto nos receptores nicotínicos como muscarínicos. Então, se eu aumentar muito essa dose de acetilcolina, eu estou dando aqui 5 miligramas, o que acontece? Eu tenho um aumento da pressão arterial. Por quê? Porque a acetilcolina também age em receptor nicotínico no sistema simpático. Então, com a liberação de adrenalina. A adrenalina faz o efeito contrário da acetilcolina para a pressão arterial no vaso, né? Então, se eu aumento a acetilcolina, eu estou bloqueada aqui a atropina no receptor muscarínico. A atropina se liga no receptor muscarínico e impede que a acetilcolina se ligue nesse receptor, diminuindo a pressão. Quando eu aumento a dose de acetilcolina, eu tenho um efeito no sistema simpático. Então, eu tenho agora a liberação de adrenalina e um aumento da pressão arterial, ok? Então, a acetilcolina apresenta 2 efeitos na pressão arterial. Ela causa uma vasodilatação e diminui a frequência cardíaca, causando uma bradicardia. Então, o fluxo passa por um espaço maior, com menos força, melhorando aí, diminuindo o fluxo, né, sanguíneo, diminuindo então a força que o coração tem que fazer. Quando a gente fala dos receptores muscarínicos, estamos falando dos receptores acoplados à proteína G, são ciclotípicos do M1 a M5. Como a gente já havia visto, a gente viu que o M2 e o M4, os pares, certo? Eles são inibitórios, são acoplados à proteína G inibitórias, eles inibem a adenilato ciclase, diminuem a MP cíclica. O M1, 3 e 5, os ímpares, eles são acoplados à proteína GQ, então eles são excitatórios, eles ativam fosfolipase C, aumentam IP3 e DAG, aumentam o cálcio, certo? Então, a gente tem efeitos excitatórios. Então, mais uma vez, M1, M3, M5, proteína GQ, ou GQ, estimulatório, age em fosfolipase C, e M2, M4, GI, inibitório. Então, lembrando que os receptores muscarínicos, eles só agem no sistema parasimpático, né? Os receptores nicotínicos estão tanto no parasimpático como no simpático. O muscarínico só está no parasimpático, certo? Porque ele está no órgão efetor e ele depende da segunda liberação de acetilcolina, ok? Então, a gente vai ver aqui o efeito do receptor M2, que, por exemplo, está no coração, e eu tenho um efeito inibitório, né? Então, o M2, assim como o M4, tem efeito da proteína GQ inibitória e inibe a adenilato ciclase. O M2 está no coração, então, quando a acetilcolina se liga ao receptor muscarínico, ela inibe a ativação da proteína G, então eu não tenho ativação de adenilato ciclase,
está inibida essa ativação. Então, eu diminuo a produção de AMP cíclico e diminuo as fosforilações, né? Ou seja, diminui os batimentos cardíacos, força de contração, contração muscular. Quando eles agem nos receptores, quando a acetilcolina age no receptor M1 e M3, por exemplo, que estão em gânglios, ou estão, o receptor M1 está em gânglios, sistema nervoso central, receptores M3 está no músculo, né, músculo liso, em algumas glândulas também, a gente tem uma ação excitatória, então a ativação de fosfolipase C. Então, a acetilcolina interage aqui, eu tenho a ativação da proteína G. Quando ativa a proteína G, subunidade alfa vai estar ligada ao GTP, né? Aqui eu tinha o GDP, o GTP vai estar ligado ao GTP. Esse GTP, então, essa subunidade alfa vai ativar esse efetor, que é a fosfolipase C, que vai aumentar a liberação de diacilglicerol, de inositol trifosfato, e a gente tem aumento da fosforilação de proteína quinase C e aumento da concentração de cálcio intracelular. Isso vai fazer com que a gente tenha uma ativação de vários sistemas, tanto no sistema nervoso central, como aqui no músculo liso e glândulas, ou seja, eliminação de hormônios pelas glândulas, contração do músculo liso, certo? E ativação do sistema nervoso cerebral também, pela M1. Então, a gente entra numa segunda fase agora, sistema colinérgico, certo? Os efeitos farmacológicos. A gente já falou de algumas coisas, mas agora a gente vai entrar no efeito farmacológico literalmente. Então, as ações desses fármacos, né, sobre os órgãos e os sistemas. Vamos lá. Então, os efeitos agonistas muscarínicos. O que é um agonista muscarínico? Ele vai interagir no receptor muscarínico e vai ativar esse receptor muscarínico de alguma forma. Então, a gente tem receptores muscarínicos nos olhos, receptor do tipo M3, estimulação por GQ, né? Então, é excitatório ativando fosfolipase C. Então, quando nos olhos, a ação da acetilcolina nos receptores M3 causa uma constrição da pupila, né? Então, eu vou ter uma constrição da pupila e a acomodação da visão para perto. O que acontece? A gente tem aqui esse músculo que chama músculo estritor nos olhos. Quando a gente contrai esses músculos, ele se levanta e a gente tem uma liberação aqui de um líquido que fica armazenado aqui no nosso olho. Então, esse líquido consegue escoar, né, por esse canal de Sherman. Então, eu tenho um líquido armazenado aqui no nosso olho, um líquido lubrificante, nossa lágrima, né, líquidos lubrificantes. Quando a gente contrai essa pupila, esse líquido, esse músculo estritor, ele sobe, né, e esse líquido tem espaço para passar e ele é liberado aqui, né, ele é absorvido aqui por esse canal de Schlemann, não sei, por esse canal, ok? O que acontece quando a gente tem glaucoma, por exemplo? Esse músculo aqui não consegue fazer essa contração e a gente tem um acúmulo desse líquido aqui embaixo da lente do olho. Isso pressiona esse olho, então nós temos aumento da pressão intraocular, certo? Então, esses medicamentos que aumentam a contração da pupila, eles vão fazer com que esse músculo escritor se contraia e a gente tem um escoamento desse líquido, diminuindo aí a pressão do olho, certo? Então, a contração da pupila, né, a constrição da pupila, nós chamamos de miose, né? Eu vou contrair a pupila diminuindo o seu tamanho, fazendo com que ela fique mínima, né, miose. Então, ele é utilizado para glaucoma, né, e a gente tem no glaucoma exatamente por causa da liberação desse líquido aqui, que aumenta a pressão intraocular, ok? Então, tá aqui, né, e ela tem o processo de acomodação da visão. Então, quando a gente precisa visualizar alguma coisa para perto, a gente tem essa constrição da pupila e a acomodação da visão para que a gente possa enxergar melhor.
Então, a gente aumenta a saída desse humor aquoso, esse líquido. Desculpa. Então, a gente tem aumento da saída desse humor aquoso, facilitando a drenagem e reduzindo a pressão intraocular. Né? Então, essa miose, eu diminuo o tamanho da pupila, é constrição causada pela acetilcolina em receptores muscarinos do tipo 3, que são receptores que ativam fosfolipase C, certo? No coração, a gente tem receptores M2. A gente viu que M2 ele é inibitório, proteína GI, inibitório. Então, eles vão diminuir a frequência cardíaca, bradicardia, diminui a força de contração no coração. E nos vasos, melhorando essa ação da pressão, da contração cardíaca, né, da circulação, do sistema cardíaco, eu tenho a ação de M3. M3 causando vasodilatação. Professora, vai causar vasodilatação, vai diminuir pressão arterial, vai diminuir batimento cardíaco, né, vai causar bradicardia. M2 é inibitório, M3 é excitatório. Como é que a senhora me explica esse processo? A ação do M3, né, a gente sabe que o M3 é metabotrópico, ele age ativando uma proteína GQ, ele ativa fosfolipase C, que atua em canais de cálcio, né? IP3 e DAG atuam em canais de cálcio, proteína quinase C. Especificamente no processo de vasodilatação, nós temos uma via à parte para que esse vaso seja ativado pelo M3 e cause um efeito de diminuição da pressão arterial por causar vasodilatação, relaxamento da musculatura, eu tenho uma ativação da liberação de óxido nítrico. Então, o óxido nítrico é uma molécula que é liberada endogenamente pelo nosso organismo, principalmente nos processos inflamatórios. A gente tem liberação de óxido nítrico para que nós tenhamos vasodilatação e o fluxo sanguíneo para a região que está inflamada chegue lá de uma forma melhor, certo? Dá para compreender isso, né? Então, em processos inflamatórios, a gente tem uma concentração bem alta de óxido nítrico naquela região. Então, o sistema parasimpático no receptor M3, ele causa essa dilatação, né, um relaxamento do vaso, exatamente ativando vias óxido nítrico. Então, essa ativação do receptor M3 se dá pela ativação da via do óxido nítrico. E o óxido nítrico vai causar a vasodilatação, ok? Se ele interagisse diretamente no receptor, no músculo, né, no vaso, causando um efeito direto no músculo do vaso, a gente teria uma contração, certo? Logicamente falando, teoricamente falando. Mas na prática o que acontece é que essa acetilcolina interagindo com esse receptor M3 no vaso sanguíneo, ele vai ativar uma via do óxido nítrico e essa via do óxido nítrico causa vasodilatação. Então, aqui é a vasodilatação causada pela via do óxido nítrico. A acetilcolina se liga aos receptores M3 do vaso, certo? Ativa a fosfolipase C. Fosfolipase C libera IP3 e DAG. IP3 estimula a liberação de cálcio, né? Então abre os canais de cálcio, tem o cálcio sendo liberado por meio intracelular e ativando a óxido nítrico sintase. Óxido nítrico sintase é a enzima que quebra o óxido nítrico, né? Sintetiza o óxido nítrico e permite que ele seja liberado, ativado, certo? Então eu tenho aí a maior liberação de óxido nítrico por causa dessa via. Então, quando ele age na pressão arterial, ele vai agir tanto em receptores M2 no coração, como receptores M3, ok? Diminui o fluxo sanguíneo, diminui a força de contração, não altera a resistência vascular, né? Ele age com relação ao fluxo, porque ele age M3 via óxido nítrico, mas diminui a pressão arterial. Nas vias aéreas, a gente tem esses acetilcolina agindo em receptores M3 também, que estão nos brônquios, né, e causam contração. M3 é estimulatório, contrai o órgão, então ele tem broncoconstrição. Então ele é usado em casos de broncoespasmos, né? Mas professora, para que eu vou usar uma medicação que vai causar broncoconstrição?
Broncoconstrição causa asma, falta de ar? Exatamente. Então, nós não temos drogas que causem broncoconstrição para serem usadas na clínica. Nós temos sim drogas que causam broncoconstrição para serem usadas nas fases de teste, certo? Na fase pré-clínica. Na fase clínica, nós não temos nenhuma droga que cause broncoconstrição, ok? Mas, sabendo vocês que a acetilcolina, desculpa pelo barulho, a acetilcolina ela vai agir em receptores do tipo M3, né, na musculatura lisa dos brônquios, causando broncoconstrição, ok? Então, aumenta no músculo, no trato gastrointestinal, a gente tem um aumento da atividade peristáltica no trato gastrointestinal. Então, eu aumento, a acetilcolina vai aumentar o peristaltismo, né? E na bexiga, eu tenho uma contração da bexiga. Como é que ela faz essa contração da bexiga? A gente imagina a bexiga, está aqui a bexiga, nós temos a bexiga aqui dentro. Mas a bexiga, nós também precisamos do funcionamento da uretra, né? Do esfíncter da uretra, desse esfíncter de abertura. Então, não adianta eu contrair a bexiga se esse esfíncter também estiver contraído. Então, você imagina uma bexiga cheia de líquido, você contrai essa bexiga e você não solta o esfíncter. O que vai acontecer? Vai explodir, né? É um balão. Imagina um balão, você aperta esse balão e você não solta a boca do balão. Ele vai explodir. Então, você imagina a bexiga, eu tenho aqui o músculo detrusor da bexiga, né? E eu tenho um esfíncter onde vai sair o líquido para a uretra. Então, eu tenho que contrair esse músculo detrusor, mas eu tenho que relaxar o esfíncter, para que eu tenha um aumento da micção. Senão, você vai explodir a bexiga. Então, é o que a acetilcolina causa na bexiga, né? Ela contrai o detrusor e relaxa o esfíncter. Teoricamente, a gente pode falar que contrai a bexiga para que haja a eliminação da urina, mas nós, entendendo um pouco da fisiologia, a gente sabe que se contraísse só esse músculo detrusor, eu teria aqui um problema, né, de explosão aí dessa bexiga. Então, ela aumenta a atividade, né? Aumenta o peristaltismo do trato gastrointestinal, então o alimento vai passar mais rapidamente, né? O bolo fecal vai passar mais rapidamente pelo trato gastrointestinal e ela contrai a bexiga, aumentando a micção. Então, no sistema parasimpático, eu tenho uma estimulação do sistema gastrointestinal por receptores M3 também. Então, aumenta o peristaltismo, aumenta o relaxamento dos esfíncteres, né? E aumenta a secreção gástrica, certo? Então, o esfíncter relaxa exatamente porque se aumenta o peristaltismo, tem que sair, ok? E tanto da bexiga quanto do trato gastrointestinal. E aumenta a secreção gástrica. Então, ela age em glândulas, aumentando a secreção gástrica. Então, ela aumenta a digestão e a evacuação e aumenta a micção, certo? Na bexiga. Então, no fígado, o rim, ela não tem nenhuma ação. Na bexiga, eu tenho receptores M2 no esfíncter e M3 estimulatório de contração do detrusor, causando um processo de micção. Nas glândulas, a gente tem M1 e M3 agindo em glândulas, então eu tenho M1 nas glândulas sudoríparas, M3 causando lacrimejamento, salivação e secreção brônquica e secreção no trato gastrointestinal também, certo? Então, eles vão causar uma contração dessas glândulas, né, e uma eliminação, uma exocitose das secreções. Nas funções cognitivas, a gente tem o M1, provavelmente, né, que tem aí funções de memória. Então, o M1 no sistema nervoso central, ele é ativador também. Então, ele faz com que você tenha mais sinapses e você tenha uma função cognitiva de memória. Na junção neuromuscular, a gente tem um processo de contração do músculo também. Lembrando que o músculo esquelético, ele age de forma direta, né, pela ação nos neurônios NM, certo? Tendo contração aí. Então, aqui só um quadro resumindo esse processo no parasimpático, né? Então,
ação, né? M3, contração, secreção, aumenta a motilidade, né? Eu tenho o M1 também no sistema nervoso central, sistema gástrico, salivas, glândulas, tudo isso ativado pelo sistema M1, fígado e rins não sofrem ação, né? Nem o sistema adiposo. Então a gente tem aí também nos brônquios, sistema gastrointestinal, ok? A ação dos receptores. Mais um resumo: M1, M3, M5 excitatório, M2, M4 inibitório, né? Então M1 eles estão mais nos sistemas neurais, aumenta IP3 e DAG, M2 e M4, né, são inibitórios, então no coração diminui a MP cíclico, né? Então eu tenho aí uma diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, né? Na verdade, diminuição causando bradicardia. Eu tenho também no M3 causando o processo de vasodilatação, apesar dele ser exógeno excitatório, né? E o M5 em glândulas, né? Causando excitação e liberação dessas placas. Então, proteína G, mais um resumo, depois vocês olhem direitinho, né? Só lembrando, M1GQ, M3GQ, M5GQ, né? M2GI, M4GI, diminuindo a MP cíclico. Efeito inibitório, efeito excitatório. Excitatório contrai, inibitório relaxa. Lembrando que a exceção do M3 no vaso, que ativa a via do óxido nítrico, sendo excitatório, causando relaxamento do vaso. Então, aqui no trato gastrointestinal, no trato urinário, né, um resumo de tudo. Então, resumindo, o sistema nervoso parasimpático, que é o colinéstico, ele está associado ao descanso, à digestão, né? Por isso ele facilita, aumenta a peristaltismo, aumenta a digestão. No coração temos redução da frequência e da condução, né? Temos os receptores M2, que são inibitórios, então diminui a frequência. Se eu utilizar um antagonista de acetilcolina, eu vou ter aumento da frequência cardíaca, né? Nos vasos eu tenho relaxamento da musculatura do endotélio, receptores M3 via óxido nítrico. Então, nas vísceras, contração das vias aéreas, receptores M3, broncoconstrição, não temos medicamento para broncoconstrição, né? Nas glândulas aumenta a secreção hormonal, no trato gastrointestinal aumenta o peristaltismo, nós temos aumento da secreção de ácido HCl no estômago, né, causadas por receptores M1 no estômago, causando gastrite. Aí as drogas que são utilizadas, né, então a gente viu aonde estão os receptores e o que cada ativação desses receptores causa. Agora vamos ver as drogas que agem. Então, os fármacos colinésticos, eles podem ser de ação direta, agem direto no receptor, imitam a ação da acetilcolina, ou eles podem ter ação indireta, são anticolinesterase. Quem é a acetilcolinesterase? A acetilcolinesterase é aquela enzima que está aqui na fenda sináptica e ela é responsável por degradar a acetilcolina que não interagiu com os receptores. Está aqui a acetilcolinesterase. Quebra e eu tenho a colina sendo reabsorvida. Então, ela age na enzima, né? Esses fármacos agem na acetilcolinesterase. Então, quando eles agem na acetilcolinesterase, eles inibem a acetilcolinesterase, eu tenho um aumento de acetilcolina, né? Então, eles inibem a destruição da acetilcolina. Deixando mais acetilcolina aqui, eu tenho mais chance dessa acetilcolina interagir com os receptores. Então, eles são classificados de ação direta e indireta, né? O de ação direta age direto em receptores, então são os alcaloides naturais e os ésteres de colina. E os de ação indireta, que vão agir na acetilcolinesterase, nós temos as estigminas e o hidrofônio, né? Então, aqui, as drogas de ação direta ocupam e ativam os receptores muscarínicos, como o beta-anecol, aqui é beta-anecol, a pilocarpina. As drogas de ação indireta reduzem a degradação da acetilcolina, então são os anticolinesteráticos. Então, o sistema cardiovascular, a gente já viu,
efeito neotrópico negativo, cronotrópico negativo, dromotrópico negativo e vasodilatação. Acabou que esse slide era para estar lá na frente, mas tudo bem, lá atrás. Sistema gastrointestinal a gente já viu, M3 e M2, né? Então a gente tem contração né, o aumento do peristaltismo, e eu tenho que ter o relaxamento dos esfíncteres, lembra? Estimulação da secreção de ácido por M1 no estômago. Sistema geniturinário, eu tenho contração do detrusor da bexiga e relaxamento do esfíncter, contração do músculo liso do epidídimo, do ducto deferente da vesícula seminal e da próstata para que haja ejaculação, contração do miométrio, envolvimento da proliferação celular da próstata e células do Sertoli, e secreção da próstata e do epidídimo. Sistema nervoso central, regulação das funções cognitivas, da memória, comportamental, sensorial, né, M1 e M5 provavelmente. Então podem estar agindo aí no Alzheimer, tem alguns estudos de M1 no Alzheimer, efeitos no pulmão, broncoconstrição, aumento da secreção, nas glândulas, aumento da secreção salivar, né, sudoríparo lacrimal, no olho, miose, né, contração, acomodação da visão. Então, atua nos receptores muscarínicos, nos gânglios, na transmissão neuromuscular, intensifica a transmissão colinérgica, a colina. Então, nós temos aqui uso clínico, né, o beta-necol e a pilocarpina. Beta-necol é um agonista muscarínico direto, vai agir no músculo, né, seletivo para músculo liso, e a pilocarpina é utilizado no glaucoma, certo? Ela vai melhorar, diminuir aquela pressão ocular, causando miose. Então, eu repeti a mesma coisa. Então, efeitos cardiovasculares, isso aqui é para vocês não esquecerem de jeito nenhum. Efeitos cardiovasculares, efeitos no músculo liso, efeitos oculares. Então, o efeito nas reações adversas causadas pelos agonistas colinérgicos, né? Então, quando eu tenho ação no M3, eu posso ter como reação adversa broncoconstrição, eu posso ter salivação, sudorese, rubor, né? Eu posso ter aumento da secreção ácida, né? Se eu estou usando um agonista muscarínico, então eu tenho como reação adversa uma sensação de aperto na bexiga, vontade de urinar, mesmo sem ter urina, dificuldade de acomodação visual, porque ela vai estar sempre em miose para poder, como se você estivesse lendo de perto, né? M1 na cefaleia, pode causar cefaleia. A gente tem o M2 aí causando a hipotensão também. As contraindicações para asma, distúrbios pépticos, ácidos, hipotensão, insuficiência coronariana, por causa desses efeitos adversos. Então, os agonistas muscarínicos, eles agem, né, são aqueles diretos que a gente viu, eles agem diretamente no músculo, e a gente tem os antagonistas muscarínicos, então, que vão causar uma inibição da ação do agonista. Então, eles inibem a secreção de glândulas, né, causando boca seca, redução da secreção ácida, né, depuração ciliar reduzida, ou seja, diminui lá aquela depuração do líquido ocular. Eu tenho efeitos da frequência cardíaca, taquicardia moderada, pelo bloqueio de M2, e efeito no trato gastrointestinal e inibição da motilidade por M3, inibição de M3. Então aqui a gente tem a transmissão colinérgica, é só um efeito da acetilcolina na pressão arterial. Então aqui é um experimento onde se usa a medida da pressão arterial e a ação de acetilcolina e de antagonistas dessa acetilcolina. Então, por exemplo, aqui o efeito muscarínico, a gente sabe que o efeito muscarínico é quando a acetilcolina interage lá no órgão-alvo. Se eu estou falando de pressão arterial, a gente está falando de vasos, né? Então, vasodilatação. Então, eu tenho aqui uma pressão arterial considerada alta, 14, né, 140. Então, quando administra pequenas doses de acetilcolina, por exemplo, 2 microgramas, esse trabalho foi feito em animais, né? 2 microgramas,
pequenas doses ocorre uma redução da pressão arterial. Ocorre uma redução da pressão arterial, né? Então, dei pequenas doses de acetilcolina e reduziu a pressão arterial. Então, eu tenho aí um efeito muscarínico no órgão efetor, no vaso, de vasodilatação e diminuição da frequência cardíaca, né? Quando a gente dá uma dose maior ainda de acetilcolina, de 50 microgramas, a queda dessa pressão é ainda maior, certo? E ela vai se recuperando aos poucos. Isso é um efeito muscarínico, então é um efeito no órgão, no endotélio, né, do vaso sanguíneo, onde eu tenho vasodilatação arteriolar com diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial. E a gente tem, quando eu dou a atropina ela é um antagonista da acetilcolina, então ela bloqueia a ação da acetilcolina. Se a ação da acetilcolina aqui é diminuir o efeito da pressão arterial, baixar a pressão arterial, então quando a gente administra a atropina ocupa os receptores, né? E a gente não tem mais, mesmo dando a mesma dose de acetilcolina, eu não consigo mais reduzir essa pressão. Quando eu dou uma dose ainda maior de acetilcolina, o que acontece? Né? Então, a gente sabe que a acetilcolina ela age tanto nos receptores nicotínicos como muscarínicos. Então, se eu aumentar muito essa dose de acetilcolina, eu estou dando aqui 5 miligramas, o que acontece? Eu tenho um aumento da pressão arterial. Por quê? Porque a acetilcolina também age em receptor nicotínico no sistema simpático. Então, com a liberação de adrenalina. A adrenalina faz o efeito contrário da acetilcolina para a pressão arterial no vaso, né? Então, se eu aumento a acetilcolina, eu estou bloqueada aqui a atropina no receptor muscarínico. A atropina se liga no receptor muscarínico, que impede que a acetilcolina se ligue nesse receptor, diminuindo a pressão. Quando eu aumento a dose de acetilcolina, eu tenho um efeito no sistema simpático. Então, eu tenho agora a liberação de adrenalina e um aumento da pressão arterial, ok? Então, a acetilcolina apresenta dois efeitos na pressão arterial. Ela causa uma vasodilatação e diminui a frequência cardíaca, causando uma bradicardia. Então, o fluxo passa por um espaço maior, com menos força, melhorando aí, diminuindo o fluxo, né, sanguíneo, diminuindo então a força que o coração tem que fazer. Quando a gente fala dos receptores muscarínicos, estamos falando dos receptores acoplados à proteína G, são ciclotípicos do M1 a M5. Como a gente já havia visto, a gente viu que o M2 e o M4, os pares, certo? Eles são inibitórios, são acoplados à proteína G inibitórios, eles inibem a adenilato ciclase, diminuem a MP cíclica. O M1, 3 e 5, os ímpares, eles são acoplados à proteína GQ, então eles são excitatórios, eles ativam fosfolipase C, aumentam IP3 e DAG, aumentam o cálcio, certo? Então a gente tem efeitos excitatórios. Então, mais uma vez, M1, M3, M5, proteína GQ ou GQ estimulatório, age em fosfolipase C, e M2, M4, GI inibitório. Então, lembrando que os receptores muscarínicos, eles só agem no sistema parasimpático, né? Os receptores nicotínicos estão tanto no parasimpático como no simpático. O muscarínico só está no parasimpático, certo? Porque ele está no órgão efetor e ele depende da segunda liberação de acetilcolina, ok? Então, a gente vai ver aqui o efeito do receptor M2, que, por exemplo, está no coração, e eu tenho um efeito inibitório, né? Então, o M2, assim como o M4, tem efeito da proteína GQ inibitória, inibe a adenilato ciclase. O M2 está no coração, então, quando a acetilcolina se liga ao receptor muscarínico, ela inibe a ativação da proteína G, então eu não tenho ativação de adenilato ciclase,
está inibida essa ativação. Então, eu diminuo a produção de AMP cíclico e diminuo as fosforilações, certo? Ou seja, diminui os batimentos cardíacos, força de contração, contração muscular. Quando eles agem nos receptores, quando a acetilcolina age no receptor M1 e M3, por exemplo, que estão em gânglios, ou estão, receptor M1 está em gânglios, sistema nervoso central, receptores M3 está no músculo, né, músculo liso, em algumas glândulas também, a gente tem uma ação excitatória, então a ativação de fosfolipase C. Então, a acetilcolina interage aqui, eu tenho a ativação da proteína G. Quando ativa a proteína G, subunidade alfa vai estar ligada ao GTP, né? Que eu tinha o GDP, o GTP vai estar ligado ao GTP. Esse GTP, então, essa subunidade alfa vai ativar esse efetor, que é a fosfolipase C, que vai aumentar a liberação de diacilglicerol, de inositol trifosfato. E a gente tem aumento da fosforilação de proteína quinase C e aumento da concentração de cálcio intracelular. Isso vai fazer com que a gente tenha uma ativação de vários sistemas, tanto no sistema nervoso central, como aqui no músculo liso e glândulas, ou seja, eliminação de hormônios pelas glândulas, contração de músculo liso, certo? E ativação do sistema nervoso cerebral, né, pela M1. Então, a gente entra numa segunda fase agora, sistema colinérgico, certo? Os efeitos farmacológicos. A gente já falou de algumas coisas, mas agora a gente vai entrar no efeito farmacológico literalmente. Então, as ações desses fármacos, né, sobre os órgãos e os sistemas. Vamos lá. Então, os efeitos agonistas muscarínicos. O que é um agonista muscarínico? Ele vai interagir no receptor muscarínico e vai ativar esse receptor muscarínico de alguma forma. Então, a gente tem receptores muscarínicos nos olhos, receptor do tipo M3, estimulação por GQ, né? Então, é excitatório ativando fosfolipase C. Então, quando nos olhos, a ação da acetilcolina nos receptores M3 causa uma constrição da pupila, né? Então, eu vou ter uma constrição da pupila e a acomodação da visão para perto. O que acontece? A gente tem aqui esse músculo que chama músculo estritor nos olhos. Quando a gente contrai esses músculos, eles se levantam. E a gente tem uma liberação aqui de um líquido que fica armazenado aqui no nosso olho. Então, esse líquido consegue escoar, né, por esse canal de Charman. Então, eu tenho um líquido armazenado aqui no nosso olho, um líquido lubrificante, nossa lágrima, né, líquidos lubrificantes. Quando a gente contrai essa pupila, esse líquido, esse músculo estritor, ele sobe, né, e esse líquido tem espaço para passar e ele é liberado aqui, né, ele é absorvido aqui por esse canal de Schlemann, não sei, por esse canal, ok? O que acontece quando a gente tem glaucoma, por exemplo? Esse músculo aqui não consegue fazer essa contração e a gente tem um acúmulo desse líquido aqui embaixo da lente do olho. Isso pressiona esse olho, então nós temos aumento da pressão intraocular, certo? Então, esses medicamentos que aumentam a contração da pupila, eles vão fazer com que esse músculo escritor se contraia e a gente tem um escoamento desse líquido, diminuindo aí a pressão do olho, certo? Então, a contração da pupila, né, a constrição da pupila, nós chamamos de miose, né? Eu vou contrair a pupila diminuindo o seu tamanho, fazendo com que ela fique mínima, né, miose. Então, ele é utilizado para glaucoma, né, e a gente tem no glaucoma exatamente por causa da liberação desse líquido aqui, que aumenta a pressão intraocular, ok? Então, tá aqui, né, e ela tem o processo de acomodação da visão. Então, quando a gente precisa visualizar alguma coisa para perto, a gente tem essa constrição da pupila e a acomodação da visão para que a gente possa enxergar melhor.
Então, a gente aumenta a saída desse humor aquoso, esse líquido. Desculpa. Então, a gente tem aumento da saída desse humor aquoso, facilitando a drenagem e reduzindo a pressão intraocular. Né? Então, essa miose, eu diminuo o tamanho da pupila, é constrição causada pela acetilcolina em receptores muscarinos do tipo 3, que são receptores que ativam fosfolipase C, certo? No coração, a gente tem receptores M2. A gente viu que M2 ele é inibitório, proteína GI, inibitório. Então, eles vão diminuir a frequência cardíaca, bradicardia, diminui a força de contração no coração. E nos vasos, melhorando essa ação da pressão, da contração cardíaca, né, da circulação, do sistema cardíaco, eu tenho a ação de M3. M3 causando vasodilatação. Professora, vai causar vasodilatação, vai diminuir pressão arterial, vai diminuir batimento cardíaco, né, vai causar bradicardia. M2 é inibitório, M3 é excitatório. Como é que a senhora me explica esse processo? A ação do M3, né, a gente sabe que o M3 é metabotrópico, ele age ativando uma proteína GQ, ele ativa fosfolipase C, que atua em canais de cálcio, né? IP3 e DAG atuam em canais de cálcio, proteína quinase C. Especificamente no processo de vasodilatação, nós temos uma via à parte para que esse vaso seja ativado pelo M3 e cause um efeito de diminuição da pressão arterial por causar vasodilatação, relaxamento da musculatura, eu tenho uma ativação da liberação de óxido nítrico. Então, o óxido nítrico é uma molécula que é liberada endogenamente pelo nosso organismo, principalmente nos processos inflamatórios. A gente tem liberação de óxido nítrico para que nós tenhamos vasodilatação e o fluxo sanguíneo para a região que está inflamada chegue lá de uma forma melhor, certo? Dá para compreender isso, né? Então, em processos inflamatórios, a gente tem uma concentração bem alta de óxido nítrico naquela região. Então, o sistema parasimpático no receptor M3, ele causa essa dilatação, né, um relaxamento do vaso, exatamente ativando vias óxido nítrico. Então, essa ativação do receptor M3 se dá pela ativação da via do óxido nítrico. E o óxido nítrico vai causar a vasodilatação, ok? Se ele interagisse diretamente no receptor, no músculo, né, no vaso, causando um efeito direto no músculo do vaso, a gente teria uma contração, certo? Logicamente falando, teoricamente falando. Mas na prática o que acontece é que essa acetilcolina interagindo com esse receptor M3 no vaso sanguíneo, ele vai ativar uma via do óxido nítrico e essa via do óxido nítrico causa vasodilatação. Então, aqui é a vasodilatação causada pela via do óxido nítrico. A acetilcolina se liga aos receptores M3 do vaso, certo? Ativa a fosfolipase C. Fosfolipase C libera IP3 e DAG. IP3 estimula a liberação de cálcio, né? Então abre os canais de cálcio, tem o cálcio sendo liberado por meio intracelular e ativando a óxido nítrico sintase. Óxido nítrico sintase é a enzima que quebra o óxido nítrico, né? Sintetiza o óxido nítrico e permite que ele seja liberado, ativado, certo? Então eu tenho aí a maior liberação de óxido nítrico por causa dessa via. Então, quando ele age na pressão arterial, ele vai agir tanto em receptores M2 no coração, como receptores M3, ok? Diminui o fluxo sanguíneo, diminui a força de contração, não altera a resistência vascular, né? Ele age com relação ao fluxo, porque ele age M3 via óxido nítrico, mas diminui a pressão arterial. Nas vias aéreas, a gente tem esses acetilcolina agindo em receptores M3 também, que estão nos brônquios, né, e causam contração. M3 é estimulatório, contrai o órgão, então tem broncoconstrição. Então, ele é usado em casos de broncoespasmos, né? Mas, professora, para que eu vou usar uma medicação que vai causar broncoconstrição?
Broncoconstrição causa asma, falta de ar? Exatamente. Então, nós não temos drogas que causem broncoconstrição para serem usadas na clínica. Nós temos sim drogas que causam broncoconstrição para serem usadas nas fases de teste, certo? Na fase pré-clínica. Na fase clínica, nós não temos nenhuma droga que cause broncoconstrição, ok? Mas, sabendo vocês que a acetilcolina, desculpa pelo barulho, a acetilcolina ela vai agir em receptores do tipo M3, né, na musculatura lisa dos brônquios, causando broncoconstrição, ok? Então, aumenta no músculo, no trato gastrointestinal, a gente tem um aumento da atividade peristáltica no trato gastrointestinal. Então, eu aumento, a acetilcolina vai aumentar o peristaltismo, né? E na bexiga, eu tenho uma contração da bexiga. Como é que ela faz essa contração da bexiga? A gente imagina a bexiga, está aqui a bexiga, nós temos a bexiga aqui dentro, mas a bexiga, nós também precisamos do funcionamento da uretra, né? Do esfíncter da uretra, desse esfíncter de abertura. Então, não adianta eu contrair a bexiga se esse esfíncter também estiver contraído. Então, você imagina uma bexiga cheia de líquido, você contrai essa bexiga e você não solta o esfíncter. O que vai acontecer? Vai explodir, né? É um balão. Imagina um balão, você aperta esse balão e você não solta a boca do balão. Ele vai explodir. Então, você imagina a bexiga, eu tenho aqui o músculo detrusor da bexiga, né? E eu tenho um esfíncter onde vai sair o líquido para a uretra. Então, eu tenho que contrair esse músculo detrusor, mas eu tenho que relaxar o esfíncter, para que eu tenha um aumento da micção. Senão, você vai explodir a bexiga. Então, é o que a acetilcolina causa na bexiga, né? Ela contrai o detrusor e relaxa o esfíncter. Teoricamente, a gente pode falar que contrai a bexiga para que haja a eliminação da urina, mas nós, entendendo um pouco da fisiologia, a gente sabe que se contraísse só esse músculo detrusor, eu teria aqui um problema, né, de explosão aí dessa bexiga. Então, ela aumenta a atividade, né, aumenta o peristaltismo do trato gastrointestinal, então o alimento vai passar mais rapidamente, né, o bolo fecal vai passar mais rapidamente pelo trato gastrointestinal, e ela contrai a bexiga, aumentando a micção. Então, no sistema parasimpático, eu tenho uma estimulação do sistema gastrointestinal por receptores M3 também. Então, aumenta o peristaltismo, aumenta o relaxamento dos esfíncteres, né, e aumenta a secreção gástrica, certo? Então, o esfíncter relaxa exatamente com esse aumento do peristaltismo, tem que sair, ok? E tanto da bexiga quanto do trato gastrointestinal. E aumenta a secreção gástrica. Então, ela age em glândulas, aumentando a secreção gástrica. Então, ela aumenta a digestão e a evacuação e aumenta a micção, certo? Na bexiga. Então, no fígado, no rim, ela não tem nenhuma ação. Na bexiga, eu tenho receptores M2 no esfíncter e M3 estimulatório de contração do detrusor, causando um processo de micção. Nas glândulas, a gente tem M1 e M3 agindo em glândulas, então eu tenho M1 nas glândulas sudoríparas, M3 causando lacrimejamento, salivação e secreção brônquica e secreção no trato gastrointestinal também, certo? Então, eles vão causar uma contração dessas glândulas, né, e uma eliminação, uma exocitose das secreções. Nas funções cognitivas, a gente tem o M1, provavelmente, né, que tem aí funções de memória. Então, o M1 no sistema nervoso central, ele é ativador também, então ele faz com que você tenha mais sinapses e você tenha uma função cognitiva de memória. Na junção neuromuscular, a gente tem um processo de contração do músculo também. Lembrando que o músculo esquelético, ele age de forma direta, né, pela ação nos neurônios NN, certo? Tendo contração aí. Então, aqui só um quadro resumindo esse processo no parasimpático, né? Então,
ação, né? M3, contração, secreção, aumenta a motilidade, né? Eu tenho o M1 também no sistema nervoso central, no sistema gástrico, salivas, glândulas, tudo isso ativado pelo sistema imune, fígado e rins não sofrem ação, né? Nem o sistema adiposo. Então a gente tem aí também nos brônquios, sistema gastrointestinal, ok? A ação dos receptores. Mais um resumo: M1, M3, M5 excitatório, M2, M4 inibitório, né? Então M1 eles estão mais nos sistemas neurais, aumenta IP3-idade, M2 e M4, né, são inibitórios, então no coração diminui a MP cíclico, né? Então eu tenho aí uma diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, né? Na verdade, diminuição causando bradicardia. Eu tenho também no M3 causando o processo de vasodilatação, apesar dele ser exógeno excitatório, né? E o M5 em glândulas, né? Causando excitação e liberação dessas placas. Então, proteína G, mais um resumo, depois vocês olhem direitinho, né? Só lembrando, M1GQ, M3GQ, M5GQ, né? M2GI, M4GI, diminuindo a MP cíclico. Efeito inibitório, efeito excitatório. Excitatório contrai, inibitório relaxa. Lembrando que a exceção do M3 no vaso, que ativa a via do óxido nítrico sendo excitatório, causando relaxamento do vaso. Então, aqui no trato gastrointestinal, no trato urinário, né, um resumo de tudo. Então, resumindo, o sistema nervoso parasimpático, que é o colinéstico, ele está associado ao descanso, à digestão, né? Por isso ele facilita, aumenta a peristaltismo, aumenta a digestão. No coração temos redução da frequência e da condução, né? Temos os receptores M2, que são inibitórios, então diminui a frequência. Se eu utilizar um antagonista de acetilcolina, eu vou ter aumento da frequência cardíaca, né? Nos vasos eu tenho relaxamento da musculatura do endotélio, receptores M3 via óxido nítrico. Então, nas vísceras, contração das vias aéreas, receptores M3, broncoconstrição, não temos medicamento para broncoconstrição, né? Nas glândulas aumenta a secreção hormonal, no trato gastrointestinal aumenta o peristaltismo, nós temos aumento da secreção de ácido HCl no estômago, né, causadas por receptores M1 no estômago, causando gastrite. Aí as drogas que são utilizadas, né, então a gente viu aonde estão os receptores e o que cada ativação desses receptores causa. Agora vamos ver as drogas que agem. Então, os fármacos colinérgicos, eles podem ser de ação direta, agem direto no receptor, imitam a ação da acetilcolina, ou eles podem ter ação indireta, são anticolinesterase. Quem é a acetilcolinesterase? A acetilcolinesterase é aquela enzima que está aqui na fenda sináptica e ela é responsável por degradar a acetilcolina que não interagiu com os receptores. Está aqui a acetilcolinesterase. Quebra e eu tenho a colina sendo reabsorvida. Então, ela age na enzima, né? Esses fármacos agem na acetilcolinesterase. Então, quando eles agem na acetilcolinesterase, eles inibem a acetilcolinesterase, eu tenho um aumento de acetilcolina, né? Então, eles inibem a destruição da acetilcolina. Deixando mais acetilcolina aqui, eu tenho mais chance dessa acetilcolina interagir com os receptores. Então, eles são classificados de ação direta e indireta, né? O de ação direta age direto em receptores, então são os alcaloides naturais e os ésteres de colina. E os de ação indireta, que vão agir na acetilcolinesterase, nós temos as estigminas e o hidrofone, né? Então, aqui, as drogas de ação direta ocupam e ativam os receptores muscarínicos, como o beta-necol, aqui é beta-necol, a pilocarpina. As drogas de ação indireta reduzem a degradação da acetilcolina, então são os anticolinesteráticos. Então, o sistema cardiovascular, a gente já viu,
efeito neotrópico negativo, cronotrópico negativo, dromotrópico negativo e vasodilatação. Acabou que esse slide era para estar lá na frente, mas tudo bem, lá atrás. Sistema gastrointestinal a gente já viu, M3 e M2, né? Então a gente tem a contração né, o aumento do peristatismo, e eu tenho que ter o relaxamento dos esfíncteres, lembra? Estimulação da secreção de ácido por amido no estômago. Sistema geniturinário, eu tenho contração do detrusor da bexiga e relaxamento do esfíncter, contração do músculo liso do epidídimo, do ducto deferente da vesícula seminal e da próstata para que haja ejaculação, contração do miométrio, envolvimento da proliferação celular da próstata e células de Sertoli, e secreção da próstata e do epidídimo. Sistema nervoso central, regulação das funções cognitivas, da memória, comportamental, sensorial, né, em M1 e M5 provavelmente. Então podem estar agindo aí no Alzheimer, tem alguns estudos de M1 no Alzheimer, efeitos no pulmão, broncoconstrição, aumento da secreção, nas glândulas, aumento da secreção salivar, né, sudoríparo lacrimal, no olho, miose, né, contração, acomodação da visão. Então, atua nos receptores muscarínicos, nos gânglios, na transmissão neuromuscular, intensifica a transmissão colinérgica, a colina. Então, nós temos aqui uso clínico, né, o beta-necol e a pilocarpina. Beta-necol é um agonista muscarínico direto, vai agir no músculo, né, seletivo para músculo liso, e a pilocarpina é utilizado no glaucoma, certo? Ela vai melhorar, diminuir aquela pressão ocular, causando miose. Então, eu repetir a mesma coisa. Então, efeitos cardiovasculares, isso aqui é para vocês não esquecerem de jeito nenhum, efeitos cardiovasculares, efeitos no músculo liso, efeitos oculares. Então, o efeito nas reações adversas causadas pelos agonistas colinérgicos, né? Então, quando eu tenho ação no M3, eu posso ter como reação adversa broncoconstrição, eu posso ter salivação, sudorese, rubor, né? Eu posso ter aumento da secreção ácida, né? Se eu estou usando um agonista muscarínico, então eu tenho como reação adversa uma sensação de aperto na bexiga, vontade de urinar, mesmo sem ter urina, dificuldade de acomodação visual, porque ela vai estar sempre em miose para poder, como se você estivesse lendo de perto, né? M1 na cefaleia, pode causar cefaleia. A gente tem o M2 aí causando a hipotensão também. As contraindicações para asma, distúrbios pépticos, ácidos, hipotensão, insuficiência coronariana, por causa desses efeitos adversos. Então, os agonistas muscarínicos, eles agem, né, são aqueles diretos que a gente viu, eles agem diretamente no músculo, e a gente tem os antagonistas muscarínicos, então, que vão causar uma inibição da ação do agonista. Então, eles inibem a secreção de glândulas, né, causando boca seca, redução da secreção ácida, né, depuração muciliar reduzida, ou seja, diminui lá aquela depuração do líquido ocular. Eu tenho efeitos da frequência cardíaca, taquicardia moderada, pelo bloqueio de M2, e efeito no trato gastrointestinal e inibição da motilidade por M3, inibição de M3.